E aí, para a gente dar sequência, então, ao nosso próximo painel, eu vou montar a mesa e aí passar a palavra para a Adriana Sarquis, que é a diretora da Conexis Brasil Digital, que vai fazer a coordenação. Gostaria de convidar ao palco o Antônio João Filho, diretor executivo da Claro Embratel. Peço uma salva de palmas para o Antônio João. É o executivo hoje responsável pela Embratel no atendimento ao setor financeiro. Convido também Carlos Brant, que é chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura de Mercado Financeiro do Banco Central. Carlos, por gentileza, junte-se a nós. Peço uma salva de palmas. E já se acomode aqui na nossa mesa, felizmente não mais virtual. Carolina Sansão, gerente de Inovação e Tecnologia e Cibersegurança da Febraban. Carolina, cadê você? Está aqui na minha frente. Obrigado, Carolina. Convido também a participação de Fábio Lins, que é superintendente executivo de canais Pix, Inteligência Artificial e Open Finance do Banco Original. Fábio, peço uma salva de palmas para ele. Obrigado pela presença. Bom que o palco está baixo aqui, fica fácil do pessoal se acomodar. Luiz Felipe Monteiro, presidente da Cateno. Luiz Felipe, obrigado pela participação. Peço uma salva de palmas também. Rodrigo Mulinar, que é diretor de TI do Banco do Brasil. Rodrigo também se junta a nós. Peço uma salva de palmas. E como eu havia anunciado, convido então a nossa moderadora, a diretora da Conexis Brasil Digital, Adriana Sarquis, para se juntar a nós e fazer essa mediação. Adriana, boa sorte para você. Te entrego a nossa mesa virtual, você vai estar lá na ponta esquerda. Então, pode começar o nosso debate. Boa sorte para vocês, pessoal. Aproveitem. Bom dia a todos. Obrigada, Samuca, pela apresentação. Um prazer estar aqui nessa mesa tão pesada aqui para o setor, para a gente entender um pouquinho mais sobre o Brasil na vanguarda da inovação financeira, que é o tema aqui desse nosso primeiro talk. Mais uma vez, obrigada a todos. A gente falou agora na abertura do painel, né, muito sobre a bancarização dos brasileiros, sobre como o setor de telecom tem impactado diretamente em diversas outras inovações. E aqui a gente vai trazer um pouco dessa inovação para o setor financeiro, tendo aqui representantes de bancos, de instituições financeiras, de empresas de telecom. O que é importante a gente olhar hoje, né, a gente olha para o Brasil, a gente vê inovações como o Pix, Open Banking, a disseminação de fintechs. Isso tem servido de exemplo positivo para o cenário internacional, tem colocado o Brasil numa posição de destaque. E o que a gente se pergunta é como que, de fato, a ampliação da conectividade e da digitalização podem continuar impulsionando esse processo, né? Então, aproveitando que esse é o nosso primeiro talk, a ideia aqui é fazer um bate-papo, eu trouxe algumas perguntas para os nossos participantes. Eu queria começar com o Carlos Brant, que é chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura do Banco Central. Carlos, hoje em dia a gente vai para a praia e a gente paga uma água de coco com Pix. E aí você aluga um guarda-sol, uma cadeira, paga com Pix, não tem que se preocupar com cartão de crédito, onde é que vai guardar o dinheiro. Como que vocês avaliam o efeito dessas políticas, como o Pix e o Open Banking, sobre a economia hoje? Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Adriana. Acho que é uma questão muito interessante aí para a gente comentar aqui no nosso bate-papo de hoje. Uma transformação que está em pleno curso. A gente vê aí números relacionados à utilização desse novo instrumento, a utilização do Pix, números extremamente expressivos, né? Eu estava vendo o videozinho de abertura aqui, onde dizia que o Pix já tinha ultrapassado em número de transações a quantidade de TEDs, e hoje não só ultrapassou a quantidade de TEDs, mas ultrapassou a quantidade de boletos, ultrapassou a quantidade de cartões de débito, ultrapassou a quantidade de cartões de crédito. Então, a gente vê isso tudo, mais interessante, isso tudo sem tirar a trajetória ascendente de transações de cartões, por exemplo. As transações de cartões de crédito, transações de cartão de débito continuam crescendo, continuam tendo a sua trajetória expansionista, sem prejuízo dessa nova dinâmica que está sendo implementada pelo Pix. Obviamente que tudo isso só é possível porque a gente tem isso aqui hoje nas nossas mãos, a nossa
disposição a todo momento. Como você falou, se a gente vai na praia, a gente está com o nosso telefone celular, com a nossa conectividade funcionando na praia para que a gente possa ter aquelas transações. Então, quando a gente olha para o Pix e para o que a transformação tem trazido em termos de efeitos para a economia, efeitos benéficos para a nossa, em última instância, para a nossa sociedade, a gente vê uma série de efeitos que são diretos, que são imediatos, que são estruturantes. Então, a gente vê uma velocidade de transações e, obviamente, movimentação de recursos e da dinâmica econômica como um todo de uma forma muito visível. Tanto é que o projeto começa como um projeto pagamentos instantâneos, ou seja, a característica primária dessa nova dinâmica de realizar pagamentos é a velocidade, é a primeira delas, obviamente não é a única, mas muito importante no sentido de dar velocidade para as transações na nossa economia, e isso, obviamente, representa uma série de benefícios, de eficiências que a gente visivelmente enxerga aí no nosso dia a dia. Quando a gente está no final de semana e tem algum tipo de contratação, ou você contrata ali alguém para prestar um serviço na sua casa, que você pode fazer ali a transação imediata, a pessoa recebe, já consegue, na sequência, passar no mercado, comprar, fazer a sua compra, etc. A gente está falando dessa característica da velocidade. Mas não só, a gente tem a eficiência, a redução de custos, de uma forma muito visível e impressionante, eu diria. A gente viu um estudo que foi recém-publicado, em que esse estudo chega à conclusão que a gente reduz, em termos de economia para a sociedade, num ano, na ordem de 25 bilhões de reais. Apenas pelas eficiências, pelas economias que essa nova forma de pagar traz a todos. E aqui a gente não está falando só da eficiência ou da redução de custos com tarifas, por exemplo. E, obviamente, a gente também não pode achar que as instituições financeiras, que, de um lado, perdem tarifas, estão sendo prejudicadas com isso. Não, elas estão ganhando também, porque tem a redução de custos associada à movimentação de numerários, tem a redução de custos associada à redução da necessidade de agências físicas, de estabelecimentos físicos, etc. Então, essa redução de custos é para a sociedade, né? É um jogo de ganha-ganha, onde todos os agentes econômicos estão se beneficiando com essa redução de custos. A gente tem também a dinâmica muito visível também da inclusão financeira, né? A dimensão da inclusão financeira, onde a gente tem aí os números de 2021, que indicam que 50 milhões de pessoas foram incluídas financeiramente com a chegada do Pix, e, obviamente, pelo seu contexto de uma transação de baixo custo e com uma série de características que favorecem a isso. A gente acabou de ver no painel anterior, né, 10 milhões representam aí, foram incluídas na parte do cadastro positivo, ali 10 milhões representam uma Bélgica, né? Que a gente está falando de 5 Bélgicas que foram incluídas financeiramente, ou seja, que passaram a fazer transações eletrônicas apenas com a chegada desse novo instrumento. E a gente tem também o apoio às empresas, né, aos negócios, aquilo que a gente enxerga e olha para os novos modelos, e a gente está sempre tentando identificar como a dinâmica de pagamentos pode apoiar toda a dinâmica de novos modelos de negócio inovadores, com utilização intensa de tecnologia e por aí vai. Então, esses são os efeitos mais diretos, mais visíveis, mas a gente tem também os efeitos que a gente chama de extravasantes, né? Ou seja, aqueles que vão além desses efeitos diretos que a gente enxerga de uma forma mais visível. Então, a gente está falando de modelos de negócio, tanto empresariais, quanto casos de uso específicos que passam a ser possíveis e que antes não eram possíveis pela ausência de um instrumento que assim tivesse dando suporte, dando apoio. A gente tem esses modelos de negócio mais baseados em tecnologia. A gente tem, por exemplo, os aplicativos
que vendem aí alimentação, né, que serviços mais relacionados à entrega de comida, etc., onde a base de clientes aumentou enormemente, na ordem de 30% a 40% com a chegada do novo instrumentos. Porque, dentro do modelo do e-commerce, esses aplicativos eles precisavam que os clientes tivessem, basicamente, um cartão de crédito. E, claro, que nem todos têm o cartão de crédito hoje à disposição, e não podiam ser clientes desses aplicativos simplesmente porque não tinham meio de pagamento para utilizar aquele aplicativo. Então, a gente dá suporte para esses modelos inovadores, mas também casos de uso mais rotineiros, mais relacionados ali às pessoas, né? A gente viu aí, lá no começo do Pix, o Pix Paquera, onde as pessoas transferiam ali valores com a informação associada, e que essa informação é importante para as empresas, mas serviu a esse caso de uso também, onde a pessoa manda uma mensagem, tenta ali se aproximar para um relacionamento, coisa do tipo, etc. Mas a gente viu também o caso que a gente recebeu ali no nosso grupo recentemente, de uma pessoa que perdeu a carteira da OAB e, de posse do CPF, a pessoa mandou um Pix com a chave do CPF da pessoa, indicando, ó, localizei a sua identidade, a sua OAB aqui, está comigo, se quiser, estou à disposição para devolver. Então, a gente vê uma série de outras coisas que extrapolam ali aquele uso primário, mas que o Pix ele vem também para servir a isso, né? E para concluir essa parte, assim, a gente olha muito para os números, e claro, é importante, porque é uma métrica para a gente avaliar o sucesso e aquilo que tem se pretendido atingir em termos de políticas públicas, em termos de benefício para a sociedade, mas por trás desses números, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de empresas, a gente está falando de pessoas ali que, de alguma forma, tiveram a sua vida impactada muito positivamente. É o caso da praia, né? E não é porque nós aqui vamos na praia e temos mais facilidade, mas também e talvez mais importante, para o vendedor do picolé na praia, que antes tinha que vender em dinheiro, ou tinha que vender, eventualmente, com cartão, que pagava ali a sua tarifa relativamente alta para aceitar cartão, mas muitas vezes aceitava só dinheiro. E ao aceitar dinheiro, se você vai comprar um picolé de R$ 6,50 e a pessoa chega com uma nota de 20, muitas vezes a pessoa não tinha troco. E ao conversar com essas pessoas, e o caso do picolé é muito emblemático, porque a gente conversou com alguns vendedores de picolé para entender esse impacto positivo, a grande maioria deles sinalizou, na média a gente apurou, na ordem de 3 vezes o aumento de vendas dessas pessoas com a chegada desse novo instrumento. Porque, simplesmente, numa dinâmica onde o picolé é R$ 6,50, R$ 20 eu dou, não tenho troco, a pessoa não vende. E aquela venda não se realiza de novo. Ou seja, a pessoa que não comprou o picolé ali naquele momento porque não tinha troco, não vai mais comprar o picolé, vai para casa, vai fazer sua outra coisa, não vai mais. Aquela pessoa deixou de vender um picolé por uma fricção, por um atrito relacionado ao processo de pagamento. Então, muito importante essa visão também de que a inovação relacionada ao mundo financeiro, que é viabilizado pela conectividade que é dada pelo setor de telecomunicações, está transformando não só a nossa dinâmica, a realidade, mas está impactando positivamente na vida das pessoas. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nesse primeiro ponto. Excelente. Não tem como questionar o sucesso, né? Não só os números, mas a velocidade com que o Pix foi adotado, né? Até a facilidade das transações, como que esses números cresceram de forma tão expressiva. E, obviamente, com toda grande inovação, há desafios, mas eu vou deixar para uma próxima rodada de perguntas, né? Que acho que é importante também colocar quais são os desafios que vocês têm vivenciado com essa novidade. E aí, aproveitando a presença da Carolina aqui, representando a FEBRABAN, né, o Carlos citou as instituições financeiras, como é que fica essa questão de reduzir ou não o que vocês recebem, enfim, pagamento de taxas, né? Como hoje, Carolina, que as instituições estão se preparando para essa transformação? Quais são as políticas que vocês têm adotado? Como é que você
tem visto o crescimento dessas inovações. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, bom dia aqui a todos. Obrigada pelo convite de poder participar aqui com vocês. A Febraban recentemente completou 50 anos. E, dentro desse aniversário, ela preparou um trabalho muito interessante que conta um pouco a história da inovação e da transformação digital no meio bancário. Uma das coisas que a gente pode afirmar é que o mercado financeiro, aqui, o setor bancário, é precursor aqui de inovações e tecnologias, sempre com foco dos melhores serviços, produtos para a população, para os nossos clientes. Então, dentro desse trabalho que a Febraban publicou em seu website, ele começa em 1945, mas passa por todos os principais eventos que nós tivemos no mercado. Eu trouxe aqui uma colinha, são muitas datas. Nas décadas de 60 e 70, então, em 64, tivemos a criação do Banco Central, um órgão regulador e um órgão que hoje puxa muito a agenda hashtag, né, com produtos de inovação para o mercado, setor financeiro. Em 66, o Banco de Investimento, trazendo um novo nicho aqui para o mercado. Em 67, a fundação da Febraban, com a missão de desenvolver um padrão nacional de cheques, ainda. Em 68, o Brasil investiu no produto cartão de crédito. Em 69, a compensação de cheques, um centro integrado para a compensação de cheques. Em 71, a Febraban criou o KNAB, que é a automação do processo. Em 76, a CVM, em 79, a Selic. Então, todas as medidas que vêm puxando uma transformação no mercado financeiro. Nas décadas de 80 e 90, a gente coloca aqui 83 terminais de autoatendimento, onde alguns serviços já eram disponibilizados na entrada da agência aos nossos clientes. 91, a primeira edição do CIAB, para quem não conhece, é um congresso de tecnologia e inovação para o setor financeiro. Aqui nós temos, na sequência, débito automático, um outro produto do mercado. Em 93, a criação dos boletos. Em 94, a gente vê um grande marco para o mercado, para o setor financeiro, que é a implantação do Plano Real. Uma reviravolta na economia, muito positiva. Em 95, o primeiro Internet Banking do Brasil. Um banco implantou um Internet Banking, muito voltado ainda para consultas, para localização de agência, do que transacional, mas puxado ali uma inovação importante aqui, que hoje, como o Brandi te disse, né, com o celular você faz transações ali, tem disponível uma série de outros recursos, e em 95, internet de escada, a gente tem ali a Internet Banking. Seguindo ali, em 99, o Brasil investiu na questão de chips em cartão de crédito, porque, de um lado, a gente tem inovação, a gente tem um potencial crescimento, fomento à economia, do outro lado, a gente tem que se preocupar com a proteção. Né? A gente costuma brincar que, enquanto a gente está decidindo inovações, tem um fórum também de criminosos decidindo como burlar aquelas inovações que a gente está implantando. Então, é importante, em 95 foi esse marco de trazer chips ao cartão de crédito, muito puxado por fraude. A partir de 2000, então, a gente tem o primeiro mobile bank, né? Uma vez que a gente vê a evolução do mercado, a gente vê a necessidade, o acesso ao brasileiro que a gente tem aqui, foi dito no painel anterior, de disponibilização de linha, de serviço, um outro tipo de serviço à população, a gente vê também os bancos lançando o mobile. A gente tem, em 2002, um grande marco, que é a criação do SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, onde proporcionou diversas inovações de transações financeiras de uma forma rápida e segura. A gente tem, em 2009, a implantação do DDA. E por que eu estou falando toda essa linha do tempo? São inovações do setor financeiro muito importantes para o nosso país. A partir de 2010, a gente finaliza a implantação de chips em cartão de crédito. A gente tem a implantação e a criação da SGC.
A gente tem o início da tokenização através da biometria facial, digital, trazendo, como eu já disse, segurança ao setor, às transações. A gente tem o início do estudo da tecnologia blockchain. A gente tem a nova plataforma de cobrança, que também puxado um projeto grande para o setor, mas muito puxado para a prevenção à fraude, que, mais uma vez, a gente viu que havia um produto ali sofrendo com esse tipo de coisa. Então, houve a criação do NPV, que é a NPC, a nova plataforma de cobrança. De um lado, trazendo inovações do mercado, para o outro lado, a gente tem ali a questão da cibersegurança. Uma vez que você disponibiliza essas inovações para o setor, para os nossos clientes, a gente tem que pensar também em proteção. E hoje, qualquer dispositivo vinculado à internet pode sofrer qualquer tipo de ataque e você pode ter seus dados expostos. Então, como se proteger disso? A FEBRABAN, preocupada também com isso, lançou recentemente o Laboratório de Segurança Cibernética com 4 pilares importantes, que é o treinamento, uma vez que a gente tem uma mão de obra aqui defasada, que a gente precisa investir nisso. A gente tem o pilar de padronização. Esse pilar de padronização olha muito para você trabalhar para o setor financeiro atendendo um banco, o que você precisa atender, quais são as regras. Então, a gente entrou com esse pilar para facilitar essa integração com os fornecedores. Uma outra coisa importante da inovação que nós vimos foi, hoje os bancos investem pesado em tecnologia de proteção cibernética, mas a gente tem um elo dos terceiros. Como é que a gente garante que, através de um terceiro, o banco não seja invadido? Então, a gente pensou nisso e faz parte desse pilar de padronização. A gente tem o pilar de inteligência, que estuda Deep, Dark Web, trazendo ali uma série de detalhes referentes a ataques sofridos, a como se proteger. A gente entra no bit e no byte mesmo do ataque para avaliar ali o que foi feito, para saber se a gente está ali com a proteção adequada ou se precisa ali algum reforço. A gente tem agora, no final, recentemente, a implantação do Pix, que eu costumo falar que sou apaixonada por ele. A FEBRABAN aqui, desde o início da concepção do produto, tem ajudado e colaborado com o Banco Central. A gente participou ativamente de todas as consultas públicas, a gente propõe uma série de ideias de melhorias e também realizamos o secretariado do grupo de segurança do PIX, hoje o grupo estratégico de segurança. Nós temos por volta de 20 associações de mercado participando desse grupo, propondo esses avanços e melhorias ali para o PIX, que também, de um lado, trouxe muito benefício, de outro lado, a gente sempre buscando a proteção das transações, a proteção do uso do produto. E a gente tem, recentemente, o Open Banking, que mudou de nome para Open Finance agora, na última medida que o Banco Central lançou. O Open Finance é um desafio para o setor financeiro, mas também estamos ali, 80% das propostas que nós temos até o momento foram propostas da FEBRABAN para o mercado. Internamente, a gente tem 700 pessoas trabalhando dentro desse projeto, para a implantação do projeto, que foi faseado. Um desafio para a gente fortíssimo é o cronograma, que realmente, dado a uma carteira de entregas que a gente tem que fazer, seja o PIX, a evolução do produto, que é natural ter a evolução, as entregas do Open Finance e todas as questões que a gente tem ali de evoluções, proteções, tecnologias que a gente traz para o setor financeiro. A gente tem também aqui um destaque, outra pesquisa que a FEBRABAN lança anualmente, é a pesquisa bancária. Nós tivemos também no videozinho, as transações cresceram 20%, realmente cresceram 20% no mercado. A gente tem aqui o mobile tomando a frente,
Então, já mais de 50% das transações já são realizadas através do canal mobile. A gente tem aqui o Pix ganhando a frente, e como o Brandt falou, né, que uma das perguntas que sempre vem, mas os bancos, como é que ficam nisso? Os bancos apoiam, justamente porque a gente tem visto uma maior bancarização, que também foi um tema tratado no painel anterior, e a gente vê também ali a questão da redução de numerários. A gente tem o Open Finance aqui, que o céu é o limite, a gente sabe ali o que a gente tem que implantar via regulatório, mas os bancos têm uma oportunidade riquíssima que a gente ainda nem sabe o total alcance do projeto, mas temos, né? A gente sabe aquilo que está sendo implantado no momento, mas ele é o início de uma série de outras inovações para o setor. Então, tudo isso, quando a gente fala de inovação para o setor financeiro, eu trouxe um resumo no site da Febraban, tem um detalhamento disso, mas como os bancos trazem essa tecnologia, essa inovação aqui para o nosso país. Então, quis compartilhar aqui que são marcos importantes para a economia. O que a gente pode afirmar que, tirando o governo, nós somos o primeiro setor que mais investe em inovação e tecnologia. Então, aqui, os pontos principais, compartilhando Obrigada, aqui Carolina. com todos. É interessante você ter trazido essa linha do tempo, né? Porque a gente está num momento aqui de fixar mais um marco, que, sem dúvida, antecede muitos outros que virão aí nos próximos anos, em especial, imagino que com uma velocidade muito maior aí quando a gente vê a forma com que a transformação digital está alcançando todos os setores. Eu queria agora aproveitar aqui a presença do Antônio representando a Embratel. O Carlos, durante a fala dele, Antônio, levantou o celular e falou assim, né? O Pix acontece porque todos têm essa ferramenta aqui. Então, você, como representante de uma operadora, né? Como é que você vê, em especial a Embratel, como é que você vê o setor se preparando, né? Quais foram os desafios para não ser apenas um provedor de conectividade, mas para entrar também nessa inovação do serviço? Qual é a visão de vocês? Bom dia. Olá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu achei assim bem interessante essa linha do tempo que a Carolina colocou, porque ela me deu oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito da Embratel, né? A Embratel ela está presente na vida dos brasileiros, em especial na vida do setor financeiro, desde a sua fundação lá na metade dos anos 60. Então, você foi pontuando cada uma desses marcos, né? E eu fui vendo qual era a participação que a Embratel também tinha, né, como coadjuvante para poder fazer com que todas essas iniciativas se transformassem em realidade, né. Na realidade, a Embratel, há mais ou menos há 10 anos atrás, nós percebemos todo um movimento muito forte dos nossos clientes com uma tendência de digitalização. Então, nós também fomos nessa mesma onda de transformar a Embratel de uma empresa provedora de serviços de telecomunicações para uma empresa provedora de serviços digitais, né? Evidentemente, os serviços digitais que a Embratel começou a oferecer, eles estavam, num primeiro momento, ligados ao core, né, aos produtos básicos da Embratel de conectividade. A partir do momento que os nossos clientes começam a trilhar a sua jornada de transformação digital, nós somos desafiados também a caminhar nessa trilha junto com eles. E, para isso, nós tivemos que fazer uma modificação bem importante dentro da estrutura da Embratel. Até então, a gente podia dizer que os serviços que nós oferecíamos era o tipo de one size fits all, né? Ou seja, a gente oferecia o mesmo tipo de serviço para todos os clientes, ela estava disponível para todos os clientes de forma indistinta. A partir do momento que a gente conclui que cada um dos setores da sociedade brasileira, nesse movimento de transformação digital, tinha as suas necessidades específicas, nós procuramos também, dentro da Embratel, fazer uma verticalização especializada para cada um dos setores importantes. Então, a gente construiu a vertical que atende especificamente mídia, a vertical de varejo, a vertical de serviços, a vertical de indústrias e a vertical de finanças, né?
justamente para poder dar uma atenção maior que o setor necessitava e necessita e cada vez mais, né? Para isso, o que nós fizemos? Nós começamos a estabelecer parcerias, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Nós começamos a ver quais seriam aquelas empresas que poderiam agregar serviços ao nosso portfólio de tal forma que a gente conseguisse atender melhor as necessidades do setor financeiro, agora falando especificamente dele, né? Também fizemos investimentos na aquisição de empresas, né? Nós vimos que cada vez mais nós precisaríamos ter serviços profissionais ligados à tecnologia de informação disponíveis junto com os nossos serviços de conectividade. Para isso, nós adquirimos uma empresa pan-regional chamada HITS, que ela faz esse papel, ela tem essa missão de prover serviços profissionais. A partir do momento que a evolução da conectividade solicitou que todos tivessem uma distribuição de suas aplicações, no primeiro momento, através dos múltiplos data centers e, mais recentemente, através das clouds, nós vimos que era importantíssimo a gente ter uma ferramenta para poder gerir as múltiplas clouds que os clientes optavam em utilizar. Para isso, a gente comprou uma startup no César, a U-Store, que nos ajudou a fazer isso. E, mais recentemente, indo na linha da questão da cybersecurity, nós também trouxemos uma empresa do nosso grupo, a Citum, para poder nos auxiliar ao fornecer também toda uma mala de ferramentas para poder auxiliar as empresas do setor financeiro a melhorar a sua segurança, fazendo testes de penetração, fazendo monitoração de transações e também buscando as ameaças que estão latentes, tanto na Dark quanto na Deep Web, e ajudando com que as empresas mitiguem, né, todo essa quantidade enorme de ataques eminentes que estão por aí. Então, esse é assim, resumindo, né, a forma como a gente começou e como que a gente está avançando na oferta de serviços para poder ficar cada vez mais próximos dos nossos clientes do mercado financeiro, né, porque o nosso objetivo é fazer com que a gente faça realmente parte daquele negócio, né? Nós precisamos entender cada vez mais, é isso que a gente faz, né? Os nossos especialistas hoje estão dentro dos nossos clientes, ouvindo, entendendo, fazendo parte daquilo que a estratégia do cliente nos permite olhar para poder até antecipar as suas necessidades. Então, esse é um papel diferente, é um papel muito mais consultivo, né, do que simplesmente um fornecedor de serviços de telecomunicações. Então, essa é a missão que a Embratel tem hoje em dia. Obrigada. É interessante, a Carolina já tinha falado sobre colaboração, você trouxe a questão das parcerias, né? É uma inovação que não é feita apenas por um ator, né? E a gente vê aqui hoje nesse painel a participação desses diferentes atores para a gente chegar nessa vanguarda, como diz aqui o tema do nosso talk hoje. Eu queria aproveitar agora aqui a presença do Fábio, representando o Banco Original, para falar um pouquinho como que a transformação digital mexeu também na competitividade do mercado financeiro e aproveitando, né, o seu olhar aí com o olhar do banco, né? A gente pode dizer que foi o maior desafio? O cenário regulatório, e já trouxeram aqui questões de cibersegurança, né? A gente tem questão de proteção de dados, a inovação em si, ou, o que também é muito importante, o próprio comportamento do usuário. Como é que vocês têm visto isso? Aí uma pergunta, tanto na parte da competitividade, quanto na parte dessas novidades que tem aí para todos. Bom, muito bom dia. Obrigado pelo convite, pela pergunta. Bom estar aqui com vocês discutindo assuntos tão relevantes aí no mundo financeiro. Eu queria só dar uma contextualizada rápida, né? Eu gosto de citar o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, né? Ele diz que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? E estamos mesmo, né? E não sabemos quando que ela vai acabar, qual que é o turning point dessa revolução. Então, a gente está experimentando uma série de coisas, principalmente na última década, com o advento do smartphone, né? Com a internet móvel, com essa grande quantidade de dados que a gente tem obtido de comportamento dos clientes, das empresas, da população, da sociedade mundial como um todo, que fez com que até a inteligência artificial, que foi lançada lá, para quem assistiu o filme Jogos da Imitação, viu que a inteligência artificial ela foi lançada aí
em 1940, e ela ficou praticamente dormente até a gente ter tecnologia para poder processar essa grande quantidade de informações. De fato, a gente teve aí a inteligência artificial foi ressuscitada aí no ano 2000 para frente, né? Só como curiosidade, né, a terceira revolução industrial foi a internet, de fato não a internet móvel, mas foi a internet. E aí mais de 1/3 da população mundial ainda não tem acesso à internet, né? Então a gente fez, a sociedade como um todo fez muita coisa, mas ainda tem muita oportunidade. E a segunda revolução industrial foi a eletricidade. E quase 20% da população mundial não tem acesso à eletricidade. Então existe uma série de oportunidades para a gente explorar, para a gente melhorar, para a gente realmente viabilizar e facilitar a vida das pessoas. Eu acho que a popularização do smartphone, como eu disse aqui, na última década, e a modernização, flexibilização de toda a regulação bancária gerou uma série de novos modelos de negócio, né? A gente viu o boom aí dos bancos digitais, a possibilidade de abertura de conta 100% digital, amparada, obviamente, por todo um processo tecnológico, evolução tecnológica de segurança e prevenção à fraude. Foi citada aqui a questão da prova de vida, do liveness, da biometria como um todo. Isso tem que acompanhar, né? Porque, como a Carolina disse, né, da mesma forma que a gente está inovando, sempre tem alguém também pensando em como se aproveitar disso de uma forma ilícita, e não vou dizer que isso é bom, mas isso faz com que a gente não descanse, a gente sempre procure inovar cada vez mais. Então, todo o setor financeiro, como qualquer outro setor, tem que ficar olhando isso a todo momento. E eu acho que o que a gente tem realmente que influencia de fato aqui na experiência do cliente, na competição e na forma como a gente oferta produtos é essa grande quantidade de dados, essa capacidade que a gente tem de processar essas informações. Obviamente, tudo isso tem que ser amparado pela Lei Geral de Proteção a Dados, que é um marco regulatório importantíssimo. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de viabilizar com que as pessoas, empresas possam, obviamente que foi exponenciado pela pandemia, possam utilizar produtos e serviços financeiros da sua casa, do seu trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tudo isso, com certeza, veio à luz aí de toda essa evolução tecnológica. Voltando um pouquinho para a competição, eu diria que hoje a gente, pelo menos a minha opinião particular, a gente deveria estar mais preocupado com a coopetição. E aí vem o conceito do Bank as a Service, né? O ecossistema, a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que valorizar esse ecossistema e fazer com que a gente veja novos players aparecendo, novas fintechs, ou seja, que o ecossistema fique cada vez mais robusto. Por quê? Não é porque nós queremos, é porque os clientes querem. O cliente, vou falar um pouquinho do mercado brasileiro, o cliente brasileiro ele tem, em média, 3,5, 3,6 contas. E por que ele faz isso? Porque ele tem a liberdade da escolha, ele tem facilidade de acesso aos serviços financeiros, ele tem o cartão de crédito num player, porque ele gostou da experiência desse player, mas tem a conta corrente em outro player, ou não tem conta corrente tradicional, ele tem uma conta de pagamento numa instituição de pagamento. Então, esse mecanismo de fazer com que o ecossistema funcione, que a gente consiga bancarizar as 34, como o Carlos disse, as 34 milhões de brasileiros que ainda não são bancarizados, né? Isso é muito saudável para a economia, faz girar a economia. Então, a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Vamos ajudar, como eu diria aqui, e foi incentivado pelo Banco Central, pelo Open Finance, vamos fazer com que o ecossistema funcione, que o cliente possa se beneficiar de todas as suas possibilidades. Então, a gente deve ver isso se acentuar cada vez mais daqui para frente, né? Nós mesmos oferecemos esse serviço de liquidação de boleto, o uso de o próprio cartão de crédito para concorrentes.
zero de problema. O cliente está comigo, cliente pessoa física ou da empresa está comigo, mas também está lá, eu sei disso. Qual que é o problema? Essa é a tal da interoperabilidade. E falando da segunda pergunta, que a Adriana fez, bem rapidamente, então, eu acho que os 3 fatores foram determinantes. Tanto o contexto regulatório, o Banco Central, na sua agenda BC+, está realmente de parabéns, por estar capitaneando toda essa agenda de inovação no mercado financeiro. Começou com a abertura de conta 100% digital, passou pelo... ainda estamos passando pelo Pix. O Pix, aí, eu estava vendo uma reportagem, hoje ou ontem, se eu não me engano, acho que foi ontem, em que o Brasil já é o 5º maior país em transações instantâneas do mundo, com 8,7 bilhões de transações instantâneas. Os 5 primeiros colocados são países emergentes, não são países desenvolvidos, isso é um motivo de muito orgulho para nós. Então, o Pix trouxe toda essa possibilidade, e tem uma agenda importante daqui para frente ainda de Pix. O Open Finance, nem vou mais falar de Open Bank, é o Open Finance, né, trouxe, de fato, a competição para o mercado brasileiro, viabilizou os marketplaces de crédito, o cliente tem a possibilidade de escolher qual que é a melhor taxa, qual que é a melhor condição, qual que é o melhor limite que ele pode consumir. E eu queria citar aqui, ainda a gente está discutindo bastante, mas em fase de discussão, que é o Real Digital. O Real Digital, junto aí com mais 90 países, e capitaneado também pelo Banco Central, Febraban também puxando. Estamos aqui com a Febraban num case lá no Lift Challenge, associado a um Pix internacional que eventualmente surge no ano que vem, no 2024, e o próprio Open Finance. Talvez a gente abra novos modelos de negócio, novos mercados. E aí, quando a gente olha para o empresário individual que sequer tem acesso à exportação, pode ser que a combinação do o câmbio, né, o marco do câmbio que foi em dezembro, o Real Digital, o Open Finance e o Pix internacional, faça com que essas pessoas, né, esse microempreendedor individual, entre nesse mundo da exportação, que é um mercado que praticamente está inexistente para essa fatia da população, que foi a mais afetada, né, uma das mais afetadas pela pandemia. Então, a gente vê esse movimento acontecendo muito forte na China, e espero que a gente tenha nos próximos meses, anos, aí, essa evolução. A questão do comportamento do consumidor também é muito importante, porque ele, obviamente, acelerado pela pandemia, desmistificou o eventual medo que ele tinha de abrir conta no banco digital e transacionar num banco digital. Ele passou a confiar mais, ele passou a se relacionar mais com os neobanks. E o efeito de rede, né? O brasileiro, ele é early adopter, né? Até pela idade média ser infinitamente não, mas menor que a idade média americana ou europeia. Ele adota muito rapidamente as tecnologias, vídeo Pix, vídeo WhatsApp, vídeo Netflix, vídeo os bancos digitais, o smartphone e tudo mais. E acho que a última questão aqui realmente tem a ver com a tecnologia, e eu queria dar um foco aqui, como estamos aqui no painel Telebrasil, né? A gente vê com muito bons olhos e com muita ansiedade a questão do 5G. O 5G deve potencializar o uso de sensores e microsensores, a famosa IoT, a Internet das Coisas. Então, a gente fala aqui dos bancos presentes no smartphone. Será que é no smartphone que permaneceremos? Com a IoT, a gente vai ver realmente aquele conceito do mobile first que a gente aprendeu na última década se transformar em context first. Então, a gente tem que estar onde o cliente está. Então, quando ele acorda, a gente pode estar no banheiro, no espelho do banheiro. Ele vai para o carro, na multimídia do carro, no smartwatch, no óculos, na geladeira, no micro-ondas. Por que não? Como que a gente vai falar de banco, como que a gente vai falar de educação financeira para as pessoas com todo esse potencial de hiperconexão que teremos com o 5G? Então, acho que, resumindo um pouquinho, mais ou menos excelente, isso. Obrigada, Fábio. Eu vou até trocar a ordem aqui, porque achei que tem muitos pontos da fala do Fábio que talvez o Rodrigo, aqui pelo lado do Banco do Brasil, possa complementar. Especialmente, ele falou que o usuário desmistificou alguns usos, né, o banco online, enfim, a digitalização em si. Então,
A gente sabe que o Banco do Brasil sempre foi pioneiro em inovações, transformação digital no setor bancário. Então, eu queria ver, Rodrigo, como é que você, até complementando a fala do Fábio, né? Como é que vocês têm visto essa transformação, os seus clientes, e o que vocês esperam de benefícios para as instituições financeiras? E aí, até comparando, né, com outras transformações que a gente já viveu, que vocês já viveram. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É muito bom começar a participar desses eventos presenciais, né, depois de tanto tempo virtual. Bom, eu queria pegar uma informação que a Carolina Sansão passou, que eu acho que ela é muito relevante. Assim, quando a gente fala transformação digital é muito ampla. A gente está falando de transformação de comportamento, a gente está falando de novos modelos de negócio e a gente está falando também de tecnologia. E aí, olhando tecnologia, assim, o setor financeiro, ele tradicionalmente investe muito em tecnologia. Hoje é o segundo setor, tirando o governo, é o setor que mais investe em tecnologia no Brasil. E isso se reflete no mundo inteiro. Eu vejo a transformação digital em bancos em 3 grandes movimentos. Isso se reflete no Banco do Brasil também. Um é o banco como serviço. É o banco disponibilizando seus serviços em outras plataformas, eu vou explorar um pouquinho depois. Na melhoria da experiência e simplificação dos processos. E o terceiro é no banco como plataforma. Olhando o banco como serviço, e aí falando um pouquinho do que você falou do pioneirismo do banco, a gente, desde 2017, a gente tem já exposto os serviços do banco no nosso portal Developers. E hoje a gente tem mais de cerca de 1.000 empresas de todos os tamanhos que eles entram lá, acessam o portal, olham as APIs, se integram e passam a usar e ofertar o serviço do Banco do Brasil em outras plataformas. Isso não é só o Banco do Brasil, hoje vários bancos fazem esse processo, o setor financeiro inteiro participa desse movimento. Então, os bancos estão, nesse aspecto, cada vez mais transparentes, no sentido que ele não necessariamente aparece a marca dele, mas ele está cada vez mais onipresente. Porque em várias plataformas, de vários marketplaces, você está usando serviços financeiros que, por vezes, você não sabe nem de qual banco é, mas o mais importante ele está sendo feito, que é o serviço bancário está sendo prestado. Então, esse é um primeiro aspecto, banco como serviço. O segundo é a parte da experiência. Hoje a gente tem, no banco, 21 canais disponíveis. Quando eu falo 21 canais, é desde que o correspondente bancário é um canal, a agência é outro, enfim. Mas eu queria citar 2 aqui. Um é mobile, e para quem, na nossa geração, que vivenciou essa grande mudança que o mobile fez na sociedade inteira, mas nos serviços financeiros também. E outro é o WhatsApp, os bots. Mobile, ano passado, só para a gente ter um número, o Banco do Brasil aumentou em 45% o número de transações em mobile. 45% baseado num número que já era de 2020, que já era na pandemia, que já havia um crescimento. Em 2 anos a gente dobrou. Hoje a gente tem cerca de 23 milhões de usuários únicos no mobile. E num dia, ontem, por exemplo, foram 10 milhões de usuários únicos. 10 milhões de pessoas espalhadas por esse Brasil que usam o mobile para se resolver suas soluções. Isso é transformação digital. Não é por acaso, tem uma estratégia por trás, a gente tem um aplicativo que a gente incrementou todas as transações para deixar ele o mais robusto possível, para que ele conseguisse ter o maior número e pegar o maior número de público possível. Indo para o lado do WhatsApp, ano passado, cresceu quase 500% a utilização. Nós temos quase 20 milhões de clientes que usam o WhatsApp para se relacionar com o banco. Há 2, 3 anos atrás, isso era quase que uma utopia, a gente falar isso. Primeiro, pelas restrições de segurança, depois, pela própria preocupação de a gente perder a interação com o cliente, a gente ser a cara, a interface com o cliente. Mas a transformação ela ocorre, e é um pouco do que o Fábio falou, ela é muito mais transversal. O usuário que vai escolher o melhor canal. Isso quer dizer que a agência perde sua relevância? Eu entendo que não. Apesar de mais de 90% das transações já serem em canais digitais, você tem ainda a agência ainda com um papel primoroso, importante. Nós somos um país continental,
e muito díspare do ponto de vista de maturidade digital. Eu vou contar uma historinha. Eu tive visitando minha agência, que eu tomei posse pelo banco. O banco, a gente toma posse em agência, depois vai para a área de tecnologia, eventualmente. E eu tive lá uns 2 meses atrás e encontrei um cliente que eu atendia há 20 e poucos anos atrás. E ele ia lá, e ele me contando que ele faz há 20 e poucos anos a mesma coisa. Ele vai no banco e paga as contas dele lá. Quer dizer que a transformação digital não chegou nele? Na verdade, chegou. Porque hoje ele não precisa levar um monte de papelada para fazer um documento. Hoje ele tem uma automação muito maior. Ele usa o Pix também, ele usa os canais digitais, mas ele prefere, ele tem ainda a preferência pelo contato físico. Até a segurança. Ele me contou o seguinte: eu quero ter aquele boletinho grampeado no pagamento, para mim me sentir seguro. Então, a transformação digital ela tem a ver com o comportamento, e ela tem que acontecer em todas as variáveis, em todos os aspectos. Isso é experiência, isso é transformação. Então, eu falei do segundo aspecto, a experiência do cliente, ela tem que estar permeada em todos os canais. O terceiro é o banco como plataforma. E aí a gente precisa aplicar um monte desses conceitos que a gente falou aqui. Aí a gente precisa ter o Open Finance muito bem resolvido, para mim poder conhecer cada vez mais esse cliente. Vocês imaginam que esses 10 milhões de clientes que entram no banco, ele tem uma outra variável que é muito importante quando a gente tem uma plataforma. Aliás, são 3 variáveis muito importantes. Uma, eu tenho um serviço relevante. O que é um serviço relevante? Algo que tem importância. Serviço financeiro é um serviço relevante. O segundo, eu tenho recorrência. E aí os serviços bancários têm muita recorrência. São 10 milhões de usuários que eles não entram uma vez. O usuário de mobile, ele mudou o comportamento do uso do serviço financeiro. Quando a gente só tinha internet, o cliente ele escolhia um horário do dia para ir na internet, às vezes mais, esperava 2, 3 dias, e ele sentava, e ainda é hoje, quem usa a internet tem esse comportamento, ele senta e ele vai ter a hora do banco dele. Ele vai lá, ele faz um conjunto maior de transações e fica mais tempo logado, porque ele quer resolver todos os problemas financeiros dele. Quando o usuário de mobile é completamente diferente. Ele acessa várias vezes por dia, N vezes, e ele faz serviços pontuais. Ele quer rapidez, ele quer eficiência, então o comportamento é diferente. Agora, a gente tem muita recorrência no mobile. Isso é uma recorrência muito maior que, por exemplo, a gente tem em aplicativos de varejo, que o cliente só vai lá quando ele precisa de uma oferta, ou quando ele quer comprar alguma coisa. Os bancos, o serviço financeiro tem a oportunidade, a cada momento que ele entrar lá, a gente, conhecendo ele, poder fazer uma oferta mais qualificada, inclusive de serviço que não financeiro. Então, o Banco do Brasil, com a loja BB, que hoje a gente tem vários parceiros, hoje você vai lá e compra crédito da Claro, dentro do Banco do Brasil, compra crédito do transporte público de São Paulo, e compra na Casas Bahia, ou compra na Amazon, dentro do aplicativo bancário. Isso é o banco como plataforma. Para isso, a gente precisa ter, então, relevância, recorrência e segurança. Confiança. Esse é um aspecto que, por muitas vezes, passa despercebido, mas isso é fundamental para qualquer serviço, inclusive financeiro. Se a gente pegar a pesquisa da Febraban sobre investimento em bancário, a gente vai ver que são 3 grandes pontos que estão em voga em todos os CEOs aí do Brasil, em todos os bancos. Um deles é a transformação cultural, investimento na transformação cultural dentro da instituição, isso é super relevante. E os outros 2 é a inteligência artificial, que vai resolver a parte do bot, nos ajudar a dar mais eficiência naquela conversa lá no WhatsApp, que vai nos ajudar a dar mais segurança com a biometria facial, com outros aspectos de biometria comportamental, que vai nos ajudar a dar eficiência para aquele cliente que vai na agência e ele não precisa mais entregar, ele entrega o documento e a gente consegue escaneá-lo e identificar os dados que estão lá, ou mesmo de maneira digital. Então, inteligência artificial que permeia todos. E o terceiro é cibersegurança. O setor financeiro é o setor que mais investe em cibersegurança. 10% de todo investimento de TI é em cyber. Por quê? Porque o nosso negócio também é confiança. E esse terceiro aspecto ele é fundamental para esse ponto de banco como plataforma. Então, olhando o comportamento do cliente, o que a gente percebeu durante a pandemia, primeiro, nós tivemos a oportunidade de ter o primeiro contato com vários clientes. Eles, por conta da pandemia, seja por necessidade ou seja por
por vontade própria, eles tiveram a oportunidade de ter o primeiro contato com transações bancárias no canal digital. E o que a gente viu é, o cliente que começa a usar, ele permanece. O cliente que ele permanece, ele começa a aumentar o fluxo de transações. E ele começa a exigir novos serviços a partir do momento que você começa a conhecer ele. Então, a tendência que a gente fala é, cada vez mais eu vou estar onipresente, porque eu vou estar em outras plataformas que não só as bancárias, talvez transparente, com o banco como serviço. Eu preciso ter uma oferta cada vez mais qualificada, uma experiência cada vez mais qualificada dos meus canais, porque quando eu baixo o aplicativo, o cliente ele compara o aplicativo não só entre os bancos, ele compara com qualquer aplicativo, ele quer ter a melhor experiência. Daqui a pouco a gente vai ter que estar no metaverso. Vamos ter que estar. Se o cliente for para lá, é para lá que a gente tem que estar. E o terceiro cada vez mais a gente tem que ter uma oferta mais assertiva, ter uma completude da vida financeira e da oferta para esse cliente. Seja ela serviço financeiro, seja ela qualquer serviço que fizer sentido na vida dele. Então é isso, gente, que eu tinha. Obrigada, Rodrigo. Esses pontos esclarecem bastante aqui, um pouco do que os outros participantes já falaram. Queria também aproveitar e passar agora a palavra para o Luiz. O Rodrigo colocou diversas frentes de atuação aí para a gente ter transações cada vez mais seguras e cada vez um cliente mais sintonizado com isso, né? Eu queria ver com você, Rodrigo, como é que você vê esse desafio de integrar diferentes tecnologias, plataformas, atores e modelos, e também pensando nas questões de segurança, né? O Rodrigo colocou aqui 10% o setor tem que investir em cibersegurança, investir nas transações. Então, como é que você vê esses desafios, passando também por proteção de dados, né, que já foi mencionado aqui algumas vezes? Como você vê esses desafios nesse processo de transformação? Bom, obrigado, Adriana. Primeiro, bom dia a todos e todas, né? Eu estava reparando, enquanto todos falavam no nossa foto aqui atrás, estão todos muito belos aqui, viu? Todos muito elegantes. Eu acho que, bom, falando sobre plataformas, né? A sociedade sempre foi construída sobre plataformas, certo? A gente teve as rodovias, infraestrutura, cadeias logísticas. A gente vive, a gente constrói em cima de uma pilha de plataformas. No mundo digital, a gente vai para energia elétrica, depois telecomunicações, infraestrutura de telecomunicações, e não necessariamente eu quero ser preciso aqui, listar todas. Depois a computação em si, né, o invento dos computadores, a tecnologia móvel, depois os smartphones, e aí, em cima dessas pilhas que se criaram as plataformas digitais que hoje a gente vive, porque grande parte do nosso tempo, 9 horas por dia, a média do brasileiro está dentro de uma plataforma digital, 9 horas por dia, mais de 1/3 do nosso dia. Significa que a gente fica 1/3 do dia no mundo digital, 1/3 do dia dormindo e o outro terço do dia, eu espero que trabalhando com a família. Cada um aí escolhe, mas eu espero que sobe tempo para isso. Mas essa pilha de plataformas, ela só foi possível porque essas coisas se integraram, porque os setores conversaram, porque se criou padrões e protocolos e métodos, porque incentivado pelo governo, por uma agência reguladora, como é o caso do Banco Central, como é o caso da Anatel, ou até pela livre associação e autorregulação dos setores, aquilo foi sendo construído como um grande Lego, né, sobre a qual a transformação digital acontece, né? Então, é super importante essa conexão que aqui a gente está promovendo. É super importante a gente saber o que o setor financeiro, o setor de telecom e outros setores tantos, né? Acho que se a gente ampliar isso para outros setores, o que cada um está enxergando e quais são os serviços de plataforma que cada um precisa para construir em cima. Queria falar um pouquinho sobre a Cateno também. A Cateno é uma empresa de meios de pagamento, ela é uma empresa criada nova, super nova, tem 6 anos. Foi criada numa joint venture entre a Cielo e o Banco do Brasil. E a gente tem uma super relevância junto com o Banco do Brasil por operar 28 milhões de clientes com cartões de crédito e débito ativos, né, os cartões de crédito e débito Ourocard. A Cateno, então, faz esse processamento dessas transações, faz a gestão de fraudes, entre tantas outras coisas, em total sinergia, simbiose
com o time aqui do Molinari e demais outros times fantásticos lá do Banco do Brasil. Onde eu enxergo que a gente, de certa forma, sem tentar acrescentar muita coisa aqui, porque só tem especialistas, onde eu acho que está o cerne aqui da nossa questão. A nossa missão é resolver problema de gente. A nossa missão não é fazer serviço financeiro. Nenhum de nós aqui. Não é fazer serviço de telecomunicações. Acredito que não. A nossa missão é resolver problema de pessoas. Cada um na sua caixinha, na sua plataforma, dentro de uma pilha de necessidades. Então, é fundamental, acrescentando ao que todos disseram, e talvez reforçando mais do que acrescentando, é olhar para o usuário, cliente, cidadão, na hora em que a gente for propor algo. Desde o primeiro momento. Ser muito rápido em identificar necessidades reais, não ficar no nosso setor. Né? Eu processo pagamentos de cartões. Então, significa que eu não vou cogitar rodar uma transação Pix. Se o problema do meu cliente tiver melhor atendido com uma transação Pix, ou uma transação em dinheiro, ou uma troca, um escambo, o que ele precisar naquele momento é o que a gente tem que estar enxergando. Né? Quando a gente volta para o cliente, a gente percebe que uma série daqueles problemas não existiam, outros, as soluções que nós temos não são adequadas para aquele mundo. Né? E quando a gente fala em grandes plataformas ou grandes escalas, aí o regulador tem que, às vezes, dar uma chacoalhada no sistema. Né? Assim, olha, tudo bem, passados tantos anos, a gente precisa de um outro modelo. Ou os bancos e as instituições financeiras criam, ou então eu vou ter que fazer esse exercício aqui de chacoalhar, e eu acho que o Banco Central está sendo muito audacioso, corajoso em fazer isso, e, por outro lado, também conservador nos aspectos onde é necessário ser conservador. O Brasil, a gente falou aqui de alguns números por setores, mas assim, nós temos o segundo maior país do mundo em número de usuários de redes sociais. Nós temos, talvez, a maior, eu vou me arriscar aqui, infraestrutura bancária, ou a mais avançada infraestrutura bancária do mundo. Nós temos o 7º governo mais digital do mundo, não sei se vocês sabiam disso. Nos últimos 3 anos, eu tive o orgulho de participar. O governo transformou mais de 3 mil serviços públicos, e hoje tem 180 milhões de brasileiros que usam todos os dias serviços de governo digital. A gente tem a 2ª maior infraestrutura de pagamento instantâneo do mundo, isso é um dado que eu ouvi recentemente da Accenture, que é o Pix. A gente tem que se orgulhar muito disso que a gente fez. Talvez o que a gente não faça mal é empacotar bem essas mensagens. Como país, empacotar bem essas mensagens para passar elas para frente. Acho que a gente tem que, em conjunto, identificar como que as nossas plataformas se desenvolveram nesses últimos anos e em que posição que a gente está frente ao mundo quanto à simplificação, quanto a permitir inúmeras transações, e passar a vender esse skill, essa expertise para fora, né? Como foi dito aqui. Passar a exportar isso. Quantos países do mundo gostariam de ter a experiência que o Brasil teve, né, no desenvolvimento dessas tantas plataformas? Então, assim, tentando chegar no cerne, voltando para o meu ponto principal, é necessidade das pessoas. Nossa missão é resolver problemas e atender necessidade de pessoas. E a gente faz isso em cima de uma pilha de plataformas que tem que estar bastante integrada, bastante sinérgica e desenvolvendo, inovando todos os dias para chegar nesse objetivo. Excelente, Luiz. Obrigada. Acho que colocar o usuário no centro, não só para o setor financeiro, mas também que a gente tem aqui no setor de telecomunicações. Quando a gente olha para o usuário, a gente consegue entender o que a gente tem, de fato, que fazer ali. Né? O nosso tempo já está encerrando, mas eu queria deixar aqui fazer uma rodada super rápida para a gente falar das palavras finais. Acho que ficou aqui vários temas que poderiam ser objeto de um outro painel, né? 5G, metaverso, real digital. A gente vê países adotando aí criptomoedas como a moeda nacional. Então, tem muito
Acho que tem muito marcos ainda, né, Carolina, para compor essa sua linha do tempo, e a gente só citou alguns aqui. Mas eu vou deixar uma pergunta para todos, e a gente pode começar ali com o Antônio, né? Como é que vocês veem hoje o principal desafio que ainda tem que ser vencido nesse processo de transformação digital? E vou pedir para vocês serem breves para fazer um encerramento e a gente poder passar para o próximo. Obrigada. Bom, eu acredito que o principal desafio, acho que muito em linha aí com o que o Luiz colocou, são as pessoas. Né? Esse é o principal desafio. Né? A gente tem uma constatação, por exemplo, quando o Carlos fala do Pix, e todos vocês mencionaram também como o Pix avançou, como que ele está modificando a nossa sociedade, existe um subproduto que é muito bom, que o Pix ele elevou a régua. Né? As pessoas que passam a usar o Pix, elas exigem mais de todos nós aqui. Né? E essa exigência, ela faz com que também todos os nossos times tenham que se especializar mais, e a gente tem que procurar colocar pessoas que anteriormente não faziam parte do grupo das nossas organizações. Por exemplo, alguém já imaginou aqui que uma operadora de telecom tivesse que contratar um antropólogo? Né? Então, são esse tipo de desafio que a gente enfrenta. Então, gente é muito importante. E pegando um ponto do Rodrigo, só para encerrar rapidamente também, na questão do 5G, até então a gente vê que o nosso universo de pessoas que transacionam, ele é limitado pelo tamanho do país. Com o 5G e com o IoT, a gente vai expandir de forma exponencial a quantidade de transações através das coisas. Então, não só eu mais vou fazer pagamentos, o meu ar-condicionado, o meu refrigerador, né, o meu veículo, ele também vai transacionar. Então, isso vai trazer um desafio enorme a todos nós aqui, e principalmente na capacitação das pessoas que fazem parte dos nossos times. Obrigado, cara. Bom, indiscutivelmente as pessoas estão no centro de toda essa discussão, e concordo plenamente aí com o que o Antônio falou, no sentido de que a pessoa deve, e o Luiz Felipe também colocou isso de uma forma muito clara, deve estar no centro dessa discussão. Eu, escutando uma palestra outro dia, ouvia que a gente não deve ter nem tecnofobia, nem tecnolatria, né? Ou seja, a gente não deve nem ter medo da tecnologia, mas nem idolatrar a tecnologia, porque a tecnologia vem para servir as pessoas devem estar nesse centro. Então, por isso que eu falo, quando a gente olha para os números do Pix, a gente não está vendo 50 milhões de pessoas, a gente não está vendo 1 bilhão e 600 milhões de transações por mês. A gente está vendo o impacto disso na vida de cada um dos cidadãos, de cada uma das empresas, como as empresas estão tendo facilidade com a chegada dessas novas tecnologias em tocar e conduzir seus negócios. E aí eu complemento só a questão das pessoas, meu último ponto, na real percepção e na complementariedade de todos os agentes envolvidos nesse papel transformacional. Não é o Banco Central que deve ser protagonista dessa transformação, não é o setor de telecomunicações, não é uma instituição financeira ou o setor financeiro de uma forma geral, mas cada um tem o seu papel complementar e de somatório de esforços para fazer toda essa transformação acontecer. A gente está falando, sim, de plataformas, como o Luiz Felipe colocou, e a gente está colocando uma plataforma sobre a outra, né? Ou seja, a gente tem a plataforma das telecomunicações, sobre a qual se colocou uma outra plataforma, que é o Pix, e sobre a qual outros negócios e outras eventuais outras plataformas vão sendo colocadas. E aí a gente percebe que o Banco Central tem um papel, sim, muito importante, de guiar o mercado, de definir as condições de equidade, né, não de igualdade, mas de equidade para a atuação de cada um desses agentes econômicos. Mas cada um desses agentes tem o seu papel também, inclusive as pessoas usuárias desses serviços, né, porque precisam também entender, precisam ter a consciência do que estão realizando, até para evitar que tenham qualquer distorção em termos de
má utilização, podem estar suscetíveis a golpes, engenharia social ou sobreendividamento, coisas do tipo, né? Então, tudo isso se complementa e esse é certamente um desafio, a gente trazer todo mundo para esse ecossistema e todo mundo desempenhar de forma coordenada e conjunta cada um desses papéis. Obrigada, Carlos. E Carolina, as palavras finais. Aqui, vou refrasear a frase do Luiz aqui, ou tomar posse dela. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito pelo que nós fizemos. A linha do tempo aqui foi só insights principais que vivemos nessas últimas décadas. Cliente no centro sempre, oferecendo os melhores produtos e serviços. A integração dos setores, importantíssimo também. E a evolução constante que a gente tem, trazendo essas inovações, sempre com esse viés de segurança, não só cibernética, mas como prevenção à fraude, cada vez mais como os pilares do próprio Molinari, a questão da segurança, a questão da usabilidade, elas são importantes aqui para todo o setor e para o desenvolvimento. Bom, eu diria que a gente não está vivendo uma transformação digital, uma revolução digital, como eu disse no início. Daqui a algum tempo a gente vai estar vestindo roupa conectada à internet, vão ter 1 trilhão de devices conectados a uma internet super veloz. Dizem que a inteligência artificial vai superar a humana em 2030, mas concordo com o Luiz que problema a gente quer resolver. E o problema que a gente precisa resolver está nas pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas, facilitar a vida das pessoas. Acho que essa é a questão aí que o Antônio trouxe, né? E que a gente tem que estar realmente sempre atento, ouvindo o cliente, ouvindo as pessoas, ouvindo as empresas, e vamos solucionar esses problemas aí que a gente vai se dar bem. Bom, acho que o desafio hoje, primeiro no aspecto interno, né, como é que as nossas organizações estão estruturadas para resolver problemas de pessoas? É uma pergunta simples, a resposta é super complexa. As nossas organizações, em geral, elas não foram pensadas para isso. E como é que a gente organiza interinstituição, como é que a gente monta ecossistemas que resolvem problemas de pessoas entre nós? Também a gente compete em algum momento, a gente coopera em outro, isso não é ainda natural, acho que ainda tem muito que avançar para a gente chegar lá. E aí, do ponto de vista externo, acho que o principal desafio é dar liberdade para as pessoas. Dar liberdade sobre a propriedade delas, dar liberdade sobre os dados delas, fazer com que o brasileiro seja dono dos seus dados, de todos os bens que ele possui, e ele possa operar isso de forma simples, fácil, com autonomia. Então, dar liberdade para as pessoas do ponto de vista externo e organizar melhor os nossos times para atender essas necessidades do ponto de vista interno. Bom, acho que já foi bem explorada a questão do cliente no centro, né, da gente tentar sempre resolver o problema e não ficar tão focado na tecnologia. Queria enfatizar também o quanto a gente avançou, e assim, isso é importante a gente reconhecer esses avanços. Se a gente não entender os avanços, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. E eu queria colocar com alguns desafios. Alguns, acho que o Felipe acabou tocando aqui, eu queria reforçar. Um é a transformação cultural. Quando a gente fala de transformação cultural, é dentro das instituições. Como que eu torno a instituição mais pronta para essas transformações? Estou falando de cultura mesmo, cultura organizacional. Outro ponto os nossos desafios como que nós temos um monte de tecnologias, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica, no sentido que eu tenho um monte de tecnologias ficando prontas para uso. Antes elas tinham tempo de maturidade, elas estão ficando prontas meio que em conjunto. É um conjunto que nos dá oportunidades infinitas. Como que eu faço o melhor uso delas, não por elas em si, mas para resolver um problema real. Outro ponto é essa grande revolução de regulação, que nos permite também infinidade de oportunidades. Uma vez que eu conheço melhor o cliente, uma vez que eu consigo, me permite interoperar. Isso nos traz o segundo desafio, como é que eu torno os meus serviços mais interoperáveis, mais completos, onde eu consigo atender o cliente na sua completude, não só aonde minha empresa atua. Acho que esse é um grande desafio que a gente precisa pensar. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todos. Fica aí a mensagem dos desafios para o setor financeiro, o setor bancário, as telecomunicações, os reguladores.
Mais uma vez, em nome da Conex, agradeço a participação de vocês e vamos para o próximo painel. Obrigada a todos.